Olá, tudo bem? Meu nome é professora Gabriela, sou professora de língua portuguesa do 2º ano. Hoje nós vamos aprender sobre o que é um texto e como construir um texto. Vamos lá? Antes de tudo, vamos ver o que nós vamos estudar hoje? Primeiro, eixo, produção textual, conteúdo, produção de textos com a ajuda de escriba, considerando o contexto de produção. Quem é o escriba? O escriba é o papai, é a mamãe, é a avó, é o tio, com quem vocês estejam para ajudá-los a escrever o texto de hoje, tudo bem? A habilidade: planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção, organizar roteiros, planos gerais para atender as diferentes finalidades, com a ajuda de escriba, que é aquilo que eu já falei para vocês, que é o papai, a mamãe, aquela pessoa que vai ajudar vocês a escrever o texto dos desafios de hoje. Antes de tudo, vocês já pararam para prestar atenção? O que é um texto? Como é que se forma um texto? Aonde é que ele está? Ainda não? Ou já? Um texto, crianças, nós vamos investigar hoje que um texto ele tem diferentes formas de escrever, mas antes de tudo, vamos lá? Olha só, um texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Um texto é uma unidade linguística de extensão superior à frase. Mas, professora, eu ainda não entendi, foi nada. Vocês ainda não entenderam nada? Olha só, com uma palavrinha dá para eu escrever o texto? Não dá. Mas se eu colocar mais de uma palavrinha, eu posso formar um texto? Pode, mas só que olha só, prestem bem atenção. Para formar um texto, precisa de mais de uma palavra e também que vocês possam entender aquilo que eu estou dizendo. Olha só. Vejamos, o que é texto? Todas as pessoas voltaram a se encontrar, a abraçar, beijar, visitar parentes e amigos. Tudo voltou ao normal e celebraram a vida e a vitória com muita alegria. Aqui, olha só, se fosse só essa palavrinha, todas, daria para escrever um texto? Não daria. Mas como tem esse restante aqui de palavras, que são outras palavrinhas que vão ajudar essa daqui, pode-se formar um texto. Entenderam? Só com a palavra todas não dá para formar um texto. Mas com o restante dessas palavrinhas aqui, ó, nós podemos fazer um texto. Mas se eu só colocasse várias palavras de forma que vocês não pudessem entender, isso seria um texto? Não seria, não é, crianças? Não, vocês não entenderiam aquilo que eu estou querendo dizer. Então, para formar um texto, precisa de mais de uma palavra e palavras que façam com que vocês possam entender aquilo que eu estou dizendo. Tudo bem? Vamos lá para o seguinte. O que deve ter em um texto? O primeiro é ter uma ideia sobre o que escrever. Não adianta eu começar a escrever sobre futebol e no texto querer escrever sobre, por exemplo, bonecas. Vocês percebem que não tem nada a ver o título com o texto? Nós temos que ter uma ideia na nossa mente sobre o que nós queremos escrever, tudo bem? Olha só, exemplo número 2, que é o que nós temos que ter para poder escrever um texto. Ter um tema para escrever. Então, não basta nós termos uma ideia e não termos um tema. Um tema é um título daquilo que nós vamos escrever. Como eu falei anteriormente, não adianta eu querer escrever sobre futebol e no texto eu escrever sobre bonecas. Vocês entenderiam?
vocês leriam o título futebol e iriam esperar que eu escrevesse sobre futebol, não é verdade? Mas, na verdade, eu escrevi sobre bonecas. Então, vocês não entenderam, foi nada. Então, para escrever um texto, nós temos que ter ideia, nós temos que escrever um título. Vamos para o próximo passo? Saber que tipo de texto será. Ou seja, vai ser um texto a partir de imagens? Vai ser um texto a partir de palavras? Porque existem esses dois tipos de texto. O texto não verbal, que é a partir de imagens, e o texto verbal, que é a partir de palavras. Entenderam a diferença? Vamos lá. 4. Organizar a escrita por partes. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Início, meio e fim. Tentem entender que um texto, ele é como se fosse um time de futebol. Tem o líder, que é o capitão, que é o título do texto. E também tem os jogadores, que são todas as palavras que formam um texto. Não adianta eu querer começar a escrever sobre algo e no final eu não terminar de uma forma que vocês entendam. Um texto, ele tem que ser entendido, certo? Entenderam, crianças? Olha só. Exemplo, título número 5, ou o que vocês devem fazer, que é o número 5. Fazer com que quem leia possa estar sabendo com o que você quer dizer. Olha só. É o que eu falei anteriormente para vocês. Não adianta eu começar um título sem no texto eu não dizer o que é aquele título. Se eu começar com futebol, eu tenho que escrever sobre futebol. Se eu começar a falar, por exemplo, sobre o coronavírus, eu tenho que escrever no texto sobre o coronavírus. Então, tem vários passos. Primeiro, tenho que ter uma ideia. Segundo, eu tenho que ter o título, que é o rei do texto. Entenderam? Depois, eu tenho que começar a escrever sobre aquilo que eu quero que vocês possam entender. O início, o coronavírus era um pontinho que queria ser rei. Então, esse é o início de um texto. Segundo passo, vocês vão dar o meio desse texto. O que eu quero dizer? É o desenvolvimento. É aquilo que vocês querem que o texto ele comece a escrever, a que vocês possam me entender. É aquilo, o ponto mais forte, é como se fosse um gol de um futebol. Etapa número 3, vocês têm que ter um fim. Um fim é como se fosse o final de uma partida. No texto, vocês vão encerrar, vocês vão terminar aquele texto dizendo o que houve com o coronavírus. Tudo bem? Olha só. Existe só o texto escrito? Linguagem verbal. Precisa ser escrita com palavras. E a linguagem não verbal? É escrita através de vídeos, marcas, sinais de trânsito, desenhos, dentre outros exemplos. Como eu falei para vocês, existem dois tipos de texto. O texto não verbal, que é aquele que nós vemos através dos sinais de trânsito, que nós vemos através de desenhos. O próprio desenho de vocês é um tipo de texto. Que nós vemos também através de marcas. Olha só, isso aqui na minha camisa é um texto verbal misturado com texto não verbal, porque tem um desenho. Vocês estão observando que tem um desenho? O próprio livro de vocês, didático, tem um desenho na capa. Isso é um texto não verbal. Agora, um texto verbal não, ele precisa ter letras, ele precisa ter palavras para poder formar um texto verbal, que é aquilo que nós dizemos. Um texto é o quê, crianças? Tudo aquilo que nós falamos pode ser escrito. Se pode ser escrito, logo é um texto. Mas um texto, ele é várias palavras juntas, sem nenhum significado? Não.
Para formar um texto, precisa de mais de uma palavra e precisa ter significado para vocês poderem entender. Olha só. Aqui nós vemos um sinal de trânsito. Este sinal de trânsito é um texto não verbal. Olha só. Vocês entendem que aqui é para parar? Porque com certeza várias pessoas estão passando na faixa de pedestre. Então isso aqui, como nós podemos ver, é um texto não verbal, porque vocês entendem que o sinal vermelho é para vocês pararem. O sinal amarelo é o quê? É um sinal de atenção, para vocês irem diminuindo a velocidade com que vocês vão indo no carro. Se vocês têm carro, vocês têm moto ou bicicleta, vocês veem esses sinais de trânsito, vermelho, amarelo e o verde. O verde é para seguir. Vocês já observaram isso? Já pararam para prestar atenção que esses sinais, eles estão no nosso dia a dia? Ainda não? Se já? Muito bem. Olha só, o texto não verbal é o quê? É um texto escrito através de imagens. E o texto verbal é um texto escrito através de palavras. Tudo bem? Entenderam? Já pegaram um caderno? Já pegaram um lápis? Começaram a escrever? Eu sei que sim, porque vocês são crianças inteligentes. Vamos lá para o próximo? Olha só, organização de um texto. Vamos descobrir como a professora Isaura organizou sua história, seu texto. Vamos descobrir juntos como ela fez isso. Crianças, primeiro gostaria de falar para vocês que nós tivemos a ajuda de uma professora muito querida por nós, a professora Isaura, do 2º ano, que também é professora de língua portuguesa. A professora Isaura vai contar para vocês uma história sobre o coronavírus, que é um vírus que ele é muito maléfico, ele é muito mau. E aí vocês vão poder entender o que é um texto e como ele é escrito. Observem o título, o início, o meio e o fim, tudo bem? Agora vocês vão ficar com o vídeo da professora Isaura. O poder da higiene. Era uma vez, em um lugar muito distante, nasceu um pequeno ponto que acreditava ser um rei, pois tinha o formato de uma coroa. Seu nome era Coronavírus. Ele queria dominar o mundo. O grande problema é que ele era um pontinho muito mau. Em pouco tempo, ele foi se espalhando, deixando as pessoas doentes e causando sofrimento no mundo todo. Logo, as pessoas perceberam que a melhor forma de se protegerem desse terrível coronavírus era ficar em suas casas. Foi assim que também descobriram o superpoder da higiene. Lavar sempre as mãos, usar máscaras, usar álcool em gel e, principalmente, o poder da esperança. Assim, as pessoas ficaram protegidas dentro de suas casas por vários dias. Se comunicavam por redes sociais e as crianças estudavam em casa. Todas as escolas, igrejas, parques, praias, restaurantes, shoppings precisaram fechar. Até as festas pararam de fazer para proteger as pessoas. Com o passar do tempo, o terrível coronavírus desistiu do seu maldoso plano, pois o poder da higiene e da esperança era muito mais forte. Então, até que um dia... Puf! Ele sumiu e nunca mais voltou. Todas as pessoas voltaram a se encontrar, abraçar, beijar, visitar parentes e amigos. Tudo voltou ao normal e celebraram a vida e a vitória com muita alegria. Gostaram da história? Que história bacana sobre o coronavírus, mas só que no início vocês perceberam que era uma história bem triste, que ela colocou o título, que ela colocou as páginas no final e que também ela começou com "era uma vez". Vamos investigar agora como escrever esse texto?
Vamos investigar como ela escreveu? Vamos lá? Olha só. O Poder da Higiene, escrito por professora Isaura Santos da Silva. Aqui, crianças, é o título. Vocês se lembram que eu disse que o título é o rei do texto? O texto é isso aqui, ó. O título é o rei, isso aqui, é o rei desse daqui, tá bom? É ele que vai mandar o que o texto, isso daqui, vai ser escrito, tá bom? Mas só que se tivessem várias palavras sem nenhum sentido, se formaria um texto? Não, não é? Vocês observaram que ela fez com que vocês entendessem a historinha? Então, isso é um texto. Olha só. Era uma vez. Isso aqui é o início do texto. Ela começou o texto. Então, vocês vão escrever o início de um texto, como era uma vez, ou então havia um dia, ou então meu nome é professora Gabriela. Entenderam? Olha só, era um lugar muito distante, que nasceu um pequeno ponto, que acreditava ser rei, pois tinha o formato de uma coroa. Seu nome era coronavírus. Aqui, crianças, é o início, tá bom? Aqui ela escreveu o início. Aqui é o início de um texto. O início de um texto, vocês vão mostrar aquilo que vocês vão escrever. O que ela mostrou aqui? Que o coronavírus era um pontinho que ele queria ser rei. Vocês entenderam? Vamos para o próximo. Em pouco tempo, ele foi se espalhando, deixando as pessoas doentes e causando sofrimento pelo mundo todo. Até esta parte aqui, ela fez o quê? Ela desenvolveu, ela começou a dizer mais ainda sobre o que o coronavírus ele queria. O que ele queria? Deixar as pessoas doentes. Então, esse, crianças, é o meio de um texto. É como se fosse aquele bolo delicioso que ele ainda está no forno, que ele ainda está aprontando. Isso é o meio de um texto. Ele ainda não está pronto. Quando ele estiver pronto, é o final, tá bom? O final de um texto. Daqui para cá é o final. Olha só o que foi que aconteceu com o coronavírus. Esse vírus que queria ser rei. Até que um dia, puf, ele sumiu. O que ela fez aí? Ela terminou a historinha. Entenderam? Primeiro passo, título. Segundo, você vai começar a escrever o seu texto, que é você mostrar aquilo que você quer escrever. O que você quer escrever? Sobre o coronavírus. Terceiro passo, você vai desenvolver, ou seja, você vai mostrar para aquelas pessoas que estão lendo o que você quer dizer. O que o coronavírus ele queria? Você começou a dizer que ele era um rei, mas o que esse rei ele queria? Ser um rei muito maldoso e que deixava as pessoas doentes. No final, o que foi que aconteceu com ele? Ele sumiu, porque as pessoas começaram a se proteger e a ficar em casa. Esse, crianças, é um texto com um início, meio e fim. E também é um texto que vocês possam entender o que a professora Isaura escreveu. Observem também que ela colocou páginas no cantinho de cada folhinha. Observaram? Não observaram? Se sim, parabéns. Esse, crianças, é um texto verbal, tá bom? Porque ele é um texto escrito. Vocês observaram no vídeo? Observaram também que tinham desenhos. Esses desenhos são textos não verbais, porque eles são escritos de uma maneira que vocês possam entender através das imagens o que ela quis dizer. Ela disse, coronavírus era um pontinho que queria ser rei. Ela não desenhou o coronavírus? Vocês não entenderam o que era através da imagem? Esse é um texto não verbal. Já o texto verbal é aquele escrito através de palavras, certo?
Agora, crianças, que nós observamos, que nós desvendamos o que é um texto, como ele é construído, como é que vocês vão escrever esse texto, nós vamos exercitar aquilo que vocês aprenderam hoje. Mas antes, observem. O que é um texto? Um texto são palavras que fazem com que você possa entender aquilo que eu estou dizendo, ou aquilo que quem escreveu quer dizer para você. Não basta ter uma palavra para formar um texto. Tem que ter várias palavras com um sentido que faça com que você possa entender. Existem também dois tipos de texto. Texto não verbal, que é aquele através de imagens de trânsito, ou as imagens da própria historinha que a professora contou, do coronavírus. Vocês viram as pessoas felizes também no final? Esse é um texto não verbal. Um texto verbal, ele é escrito através de palavras, certo? Vamos agora para o nosso exercitando? Vocês já pegaram um caderno, já pegaram um lápis, já começaram a escrever tudo que nós estamos ensinando para vocês hoje? Já? Vamos lá? Exercitando. Olha só, o título desse texto é o Saci Pererê. Saci Pererê é uma das lendas mais conhecidas do folclore brasileiro e faz menção a um negrinho travesso que possui uma perna apenas, mora nas florestas e comete diversas travessuras contra viajantes e moradores das zonas rurais. Essa lenda mistura elementos das culturas indígena, africana e europeia. Vocês observaram que eu acabei de ler um texto que tinha título, início, meio e fim. O título era o Saci Pererê e começou a contar o que era o Saci Pererê para depois dizer aonde ele mora. Esse é o final. Conseguiram entender? Olha só, eu tenho um grande desafio para vocês hoje, mas como eu sei que vocês são muito inteligentes, vocês vão conseguir desvendar esse mistério de hoje. Vamos lá? Desafio número 1. Agora é a sua vez de escrever. Escreva um texto que tenha os seguintes elementos. Ou seja, o que tem que ter em um texto? O texto que vocês vão escrever. Um título, um início, um meio e um fim. Além disso, deve conter as paginações, que são as páginas da historinha de vocês. E se você quiser, você pode desenhar, que são as ilustrações de seu texto. Olha só, se você desenhar, se você fizer com ilustrações, isso é um texto não verbal. Agora, se você fizer só com palavras, isso é um texto que, crianças? Um texto verbal. Tudo bem? Vamos para o próximo desafio? Segundo desafio. Continuando o primeiro desafio. Lembrem-se sempre, tá bom? Depois que você terminar de escrever, grave um vídeo lendo a sua história. Se precisar pedir ajuda para escrever, não tem problema. Vamos lá? Assim como a professora Isaura escreveu aquela historinha sobre o coronavírus, sobre como ele queria ser um rei, que queria espalhar uma doença, que queria deixar as pessoas mortas, tristes. Vocês viram a historinha? Viram também que ela colocou páginas, que são aqueles números no final de cada folhinha dela? Eu tenho um grande desafio para vocês hoje. Vocês vão escrever essa historinha com o título, que é o rei do texto, o início, que é aquilo que vocês querem dizer para as pessoas, o meio, que é o auge, o ponto mais forte do seu texto, e o fim, que é como ele terminou. O meio, crianças, lembrando que é a finalidade, tá bom? O que o coronavírus ele queria? Ele queria ser rei, que ele queria espalhar uma doença para as pessoas. Esse é o meio, tá bom? O final é que ele sumiu. Entenderam o desafio? Sim? Muito bem. Vamos para o próximo?
Segundo desafio do dia. Eu sei que vocês são inteligentes, que já pegaram um caderno e já pegaram um lápis e vão desvendar este desafio e serem escritores com muita inteligência. Vamos lá? Procure na internet ou em livros história para crianças, como por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, e crie a partir da sua história escolhida uma outra história. Depois leia a história que você fez para algum adulto ou criança. Lembre-se, você é capaz. Crianças, vocês se lembram que nós contamos a história hoje? A professora Isaura contou a história sobre o coronavírus, que queria ser um rei. Começou com um título, que é o rei, e depois começou com um texto, com um início, meio e fim. Então, e ela também colocou texto não verbal, que são as imagens, e texto verbal, que é o próprio texto, são as palavrinhas. Estão lembrados? Sim? Muito bem. Vocês são crianças muito inteligentes. Crianças, esses são os dois desafios. Mas para vocês poderem fazer esses desafios, se vocês não conseguirem escrever sozinhos, peçam ajuda da mamãe, do papai, do tio, da avó, com quem estiver com vocês, algum adulto, para que vocês possam escrever essas historinhas de hoje. Agora, vamos resolver? Será que dá para eu resolver
isso hoje? Vamos lá? Vamos para a nossa resolução, tudo bem? Olha só, esse é o texto, o Saci Pererê. Aqui é o título, tá bom? E aqui é o texto. Saci Pererê é uma das lendas mais conhecidas do folclore brasileiro e faz menção ao negrinho travesso que possui uma perna apenas, mora nas florestas e comete diversas travessuras contra viajantes e moradores das zonas rurais. Até aqui, crianças, olha só. Saci Pererê é uma das lendas mais conhecidas no folclore brasileiro. Até aqui é o início. Quem é o Saci Pererê? Entenderam? O Saci Pererê, ele é o quê? Isso é o início. Vocês vão mostrar para aquelas pessoas que estão lendo o texto de vocês o que vocês querem escrever. Se o título é o Saci Pererê, então eu tenho que começar escrevendo. O Saci Pererê é uma das lendas, entenderam? Desvendaram o desafio? Olha só, daqui para cá, o meio do texto. Por quê? Porque além de dizer o que é o Saci Pererê, vai dizer onde é que ele mora, aonde é que ele costuma estar. Entenderam? Tudo bem? No próximo, olha só, aqui já é o meio, ó. Essa lenda mistura elementos das culturas indígenas, africanas e europeias. Na verdade, aqui é o fim, ó, porque diz onde é que ele começou a se originar. Onde é que ele começou? Quem foi que inventou essa história? Aqui está dizendo que foram os indígenas, os africanos e a cultura europeia, que são pessoas que moram bem distante de nós, certo? Desvendaram o desafio de como escrever um texto? Seja um texto verbal ou não verbal, fica a preferência de vocês. Vocês são os escritores de hoje. E porque vocês são muito inteligentes, vocês vão conseguir desvendar esse desafio. Depois que vocês conseguirem escrever esse texto, crianças, não se esqueçam de gravar, porque vocês vão ser as pessoas estrelas, as crianças estrelas desses vídeos, porque vocês vão escrever textos que vocês querem com que eu ou várias pessoas possam entender aquilo que vocês querem dizer, tá bom? Lembrem-se, o texto começa por onde? Título. Título é aquilo que eu quero dizer ao longo do texto, tá bom? Depois, início. Eu vou mostrar para as pessoas aquilo que eu quero escrever. O título é o Saci Pererê. Segundo, onde é que o Saci Pererê ele mora? O Saci Pererê mora em vários lugares, mas só que geralmente na floresta. E isso eu estou começando a dizer para as pessoas o que eu quero dizer, tá bom? O meio de um texto. Lembrem-se que o meio de um texto é o desenvolvimento. Onde é que o Saci Pererê ele mora e por que ele mora ali? Esse é o meio, tá bom? O final é dizendo onde foi que ele se originou. Quem foi que criou o Saci Pererê? Lembrem-se, crianças, que quando uma pessoa ela for ler um texto, vocês querem que ela não entenda o que vocês querem dizer? Tenham sempre isso em mente, tudo bem? Olha só, texto, título, que é o rei das demais palavras. O início, o meio e o fim. Se vocês quiserem escrever um texto através de imagens, que é um texto não verbal, vocês também podem fazer. Mas também as imagens, elas não podem ser imagens que os outros não possam entender, tá bom? Vocês já viram aqueles desenhos em quadrinho? Que só tem as imagens? Isso é um texto não verbal. Vocês já viram em sinais de trânsito? Isso também é um texto não verbal. Agora, um texto verbal não, ele precisa de palavras, certo? Vamos lá para o desafio número 2. Aqui nós já vimos hoje, que é o que eu acabei de explicar para vocês, sobre o desafio número 1, que vocês têm que escrever um texto com título, início, meio e fim, e além disso, gravar, tá bom? Vamos lá? Olha só,
Desafio número 2. Procure na internet ou em livros histórias para crianças, como por exemplo a Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos, e crie a partir da sua história escolhida uma outra história. Depois leia a história que você fez para algum adulto ou criança. Lembre-se, você é capaz. Crianças, vocês vão pegar alguma história da internet, de livros ou de qualquer outro lugar, vocês vão ler essa história. Por exemplo, a historinha de hoje foi sobre o coronavírus. O que vocês entenderam dessa historinha? Que tal vocês começarem a escrever uma outra história sobre o coronavírus? Essa é a ideia de hoje. Tudo bem? Certo? Entenderam? Título. Relembrando vocês, título é o rei. Início, vocês vão começar a escrever o texto. É só para os leitores começarem a entender o que vocês querem dizer com aquele título. Meio, vocês vão começar a desenvolver, a dizer onde é que ele mora, por que ele mora ali, por que ele quer fazer coisas que não são legais com as pessoas. E o fim, que é quando ele some, puf, vai embora. Tudo bem? A historinha que vocês vão escrever fica a critério de vocês. Crianças, esses foram os 2 desafios de hoje. Lembre-se que vocês são inteligentes, vocês são capazes e vocês conseguem escrever um texto não verbal, que é através de imagens, ou um texto verbal, que é através de palavras. Um texto precisa ter sentido, precisa com que quem leia possa entender, tá bom? Certo? Vamos lá agora para finalizar a nossa aula. Hoje, crianças, nós vimos que existem 2 tipos de texto. O texto não verbal, que é aquele escrito através de imagens, e o texto verbal, que é escrito através de palavras. Mas para eu escrever um texto, quais são os passos? O que eu tenho que fazer para poder escrever um texto? O primeiro, eu tenho que pensar sobre o que eu vou escrever. Não adianta eu começar a escrever sobre futebol e no texto escrever sobre a Barbie, tá bom? Quem lê o texto de vocês ou quem lê as imagens do texto de vocês tem que entender aquilo que vocês querem dizer, certo? Terceiro, vocês têm que ter um título. O título, crianças, é aquela palavrinha que vem em cima. Vocês viram os exemplos que eu falei? A historinha do coronavírus era o poder da higiene. Esse é o título da historinha. O título ele é como se fosse o rei da história. Outra coisa que nós temos que saber, como é que eu vou escrever essa história? Através de texto não verbal, que é o texto através de imagens, ou o texto verbal, que é através de palavras. Outra coisa, crianças, no nosso dia a dia, nós vemos muito texto, tanto verbal quanto texto não verbal. Eu sei que vocês são crianças inteligentes e que já entenderam os conteúdos de hoje. Eu gostaria de agradecê-los por estar aqui mais uma vez aprendendo sobre o texto e sobre como construir um texto. Eu gostaria também de agradecer à professora de Libras que está aqui nos ajudando na aula de hoje e gostaria muito de parabenizá-los pelo esforço e pela inteligência de vocês. Até a próxima aula, crianças. Tchau!